E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Meus amados irmãos, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Se nós honrarmos a Deus, Deus se agradará e teremos recompensa da parte de Deus. Mas se por acaso desprezarmos a Deus, haverá consequência para esse tal. Os irmãos creem que ninguém, mas ninguém afronta a Deus, e esse fica sem consequência. Você crê? Você crê que todos que afrontarem a Deus terão resposta da parte de Deus? Deus fará justiça. Quem crê que Deus é Deus de justiça? Amém. Se nós honrarmos a Deus, Ele será benigno conosco, justo. Mas se caso desprezarmos a Ele, Ele saberá também punir aqueles que o afrontam. Deus, Ele é um Deus de justiça. Ninguém afronta a Deus e fica sem punição. Ele próprio disse que, operando Ele, quem impedirá? Não tem quem possa impedir uma ação de Deus. Não tem quem impeça um agir de Deus. Mas também todos aqueles que se submeterem a Deus, a honrar a Deus, a amar a Deus, esses serão reconhecidos, protegidos e terão justiça da parte de Deus. A gente vê nesse relato bíblico falando a respeito do nascimento de Caim e também de Abel. A Bíblia diz que a mãe de Abel e de Caim, Eva, ela engravida e tem seus filhos. Versículo 1 diz: e conheceu Adão a Eva. Esse conhecer aqui é teve intimidade. Adão teve intimidade com Eva e era legítimo, pois eram casados. Deus fez eles para esse, ou Eva para esse propósito. E conheceu Adão a Eva, teve intimidade. Sua mulher era casada, era legítimo a consumação do casamento. E a Bíblia diz que ela concebeu e teve a Caim, e diz: alcancei do Senhor um varão. Ora, ela tinha consciência que
foi Deus que abençoou. Foi Deus que permitiu que ela engravidasse. E foi Deus que deu a ela esta graça de ser mãe. Ela reconheceu que foi Deus que permitiu ela engravidar e ter o filho. E se ela tinha esse reconhecimento, porque ela disse: alcancei do Senhor um varão, o que era que Eva deveria ter? Já que ela tinha esse reconhecimento que foi Deus que abençoou. Ela disse: alcancei do Senhor um varão. Foi Deus que deu. Foi Deus que permitiu, porque tudo é permissão dele. E o que esta mulher Eva deveria fazer? Era ensinar esta criança a honrar a Deus, a respeitar a Deus. Eva, ela certamente aqui não fez isso. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, e assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. O que é que Moisés estava ensinando àqueles jovens, que no máximo tinha 20 anos de idade? Ele estava repetindo a lei que foi dada a ele, e que ele passou aos pais desses jovens. E os pais falharam. E eles agora, Moisés estava repetindo aqueles jovens, dizendo: deitarás, ou seja, ele está dizendo: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás. Delas o quê? Da lei do Senhor. Ensinar aquelas crianças a lei de Deus, a honrar a Deus, a respeitar a Deus, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, ensina ao filho. Os pais têm um dever de ensinar os filhos a honrar a Deus, a respeitar a Deus. Conduzir os filhos no caminho do Senhor é responsabilidade dos pais. Porque senão, lá na frente haverá consequência. Eva concebeu, teve um filho e disse: alcancei do Senhor um varão. Ela tinha consciência que foi Deus que abriu a sua madre, e que ela agora havia concebido um varão. Só que ela não deu sequência, ela não honrou, ela não ensinou aquela criança. Versículo 2 diz: e teve mais a seu irmão. Ela teve outro filho. E quem foi esse outro? Abel. A Bíblia diz que Abel, a profissão dele, Abel foi pastor de ovelha. E o outro irmão, o outro filho de Eva, o Adão, ele disse: Caim foi lavrador da terra. Ora, um filho foi pastor de ovelha, ele foi pecuarista, Abel. E Caim, o outro filho, ele foi agricultor, foi lavrador da terra. Versículo 3 diz: e aconteceu ao cabo de dias, o tempo foi passando, os dias foi passando. Aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, seu irmão, também. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o que aconteceu? Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Preste bem atenção nisso. Eva teve filho, teve dois. Um pecuarista, um outro agricultor. Os dias foram passando.
E quando chegou o tempo, eles se apresentaram a Deus, e Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele, como era agricultor, ele trouxe da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, porque ele era pecuarista. Ele trouxe uma das ovelhas. Porém, veja aqui, irmãos, a diferença de um para o outro. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta. Tinha que se apresentar a Deus, não podia vir de mãos vazias, ele trouxe alguma coisa. Só que Abel trouxe dos primogênitos. Foi o primeiro. Não foi uma oferta. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Sabe o que significa isso? Caim, ele fez um ato sem importância, um ato de formalidade. Eu vou me apresentar, eu tenho que sacrificar, eu tenho que levar uma oferta, eu vou aqui conjecturar. Ele era agricultor, ele fez as colheitas dele, a terra produziu, ele plantou, a terra produziu, ele colheu tudo. Vamos aqui conjecturar, dentro da Bíblia a gente pode. Aí ele apanhou tudinho, reservou tudinho, os melhores. Agora aquele pezinho de coentro, que ia ficar lá na terra, bem murchinho, bem pequenininho, que não ficou muito bonito. Eu vou pegar esse pezinho de coentro e eu vou dar para Deus. Um ato sem importância, sem formalidade nenhuma. Só por formalidade, que diria. Um ato sem importância, só por formalidade. Irmãos, quantos de nós estamos nesta condição? Fazendo para Deus só por formalidade. Agindo com Deus sem importância nenhuma. Tratando Deus sem importância. Sem honrar. Sem colocar Deus em primeiro lugar do nosso coração. Caim trouxe do fruto da terra, a Bíblia diz, uma oferta. Caim, tu trouxesse o quê? Uma oferta para o Senhor. Pezinho de coentro. A colheita já foi boa, primeiro já deixou o celeiro tudo cheiinho, tudo organizado. Esse aqui para mim, isso aqui primeiro para mim, isso aqui. Não sei, a gente pode conjecturar dentro da Bíblia. Imagina. A agricultura ali, o que ele colheu, as coisas boas, reservou para ele. E alguns de nós não somos assim. Pensamos primeiro em nós. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois eu também. Não medimos esforço para aquilo que nós queremos. Mas aquilo que Deus pede, nós não queremos honrar e colocamos obstáculos. E eu sempre disse e sigo dizendo: quando a gente quer, não existe barreiras. A gente enfrenta tudo. Mas quando nós não queremos, qualquer desculpa serve. Quem quer, pega carona. Quem quer, vem de pé. Quem quer, vem na chuva. Quem quer, vem no sol quente. Quem quer, vem mancanejando. Quem quer vem com sandália, sapato furado, quebrado. Quem quer vem com roupa repetida, roupa velha. Quem quer vem de todo jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer fazer, insiste, faz, tem esforço e faz. Quem não quer, faz qualquer coisa, dá desculpa. Age sem importância
só por formalidade. Foi um ato sem importância. A Bíblia diz: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu vou ir ensaiar se o louvor que vai cantar. Não, se eu receber a oportunidade, eu canto. Na hora que vai cantar, esquece a letra. Não, estou cantando, é ato sem importância mesmo. Tu está indo, tu meditou na palavra hoje, estás feliz, preparaste teu coração para cultuar ao Senhor, entregar teu culto a Deus. Não, eu só estou indo só para dar uma satisfação. Ato sem importância, só por formalidade. Eu só vou para o povo não dizer que eu estou desviado, porque faz tanto tempo. Ato sem importância, sem formalidade. Fazemos tanto esforço para tantas coisas. Basta uma pessoa que a gente gosta, consideramos, nos faz um pedido ou um convite. Irmãos, nós enfrentamos todos os obstáculos e honramos aquelas pessoas para não decepcioná-las. Não é assim? Mas Deus, agimos sem importância nenhuma com Deus. Deus só por formalidade mesmo, só faça com o seu crente. Na verdade, Caim aqui agiu com Deus só por formalidade. Não deu importância nenhuma a Deus. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Agora veja como é que a entrada que Abel fez. Versículo 4 diz: e Abel também trouxe dos primogênitos, primeiro lugar. Eu vou. Você gosta de mim? Eu te fiz um convite. Tu não vem não. Tu não vai estar aqui comigo não. Tu não vai vir almoçar hoje comigo. Eu preparei aquela comida que tu gosta. Hoje é o meu aniversário. Eu faço questão de você aqui. É de que horas? 7 horas da noite no domingo. Eu não posso, porque primeiro o meu compromisso é com Deus. É o primogênito. Primeiro a gente faz para Deus, primeiro é Deus, honramos primeiro Deus, amamos primeiro a Deus. Deus é o primeiro lugar da nossa vida. Tudo que fazemos é primeiro para Deus. Nós não deixamos o resto das coisas para Deus, feito o Caim fez. Caim pegou o resto que sobrava, que talvez um dia ficar até na terra, ia se perder ali na terra. Ele disse: então isso aqui vai se perder mesmo, eu vou levar para Deus. Nós muitas vezes agimos assim como Caim. Só damos para Deus os restos das coisas, o resto do tempo. O resto da nossa disposição. Quando tiver uma disposiçãozinha, eu vou adorar a Deus. Quando sobrar um tempo, eu vou. Se eu tiver com disposição, eu canto no tom mais altinho um pouquinho. Eu dou glória a Deus no tom mais alto um pouquinho. Dependendo do meu humor, do que eu estou passando, eu posso dar glória a Deus ou não, ir para o culto ou não. Isso não é honrar a Deus com as primícias. As primícias é em primeiro lugar Deus. Primeiro é Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. Eu honro Deus na igreja, nos cultos, na escola, no trabalho, na sociedade, comprando, vendendo, andando em casa, na rua, onde for, eu honro a Deus. Primeiro, antes de eu gastar, eu tiro o que é de Deus. Primeiro, antes de eu fazer alguma coisa, eu adoro a Deus. Antes, quando fizer um compromisso, eu tenho que lembrar que eu já tenho um compromisso com Deus. Eu tenho meus dias de culto, eu tenho os dias de compromisso com a igreja, eu faço parte do conjunto, eu faço parte do ministério, eu faço parte da igreja, tem dia de culto, eu canto no conjunto, eu sou dirigente, eu sou do ministério, seja lá a parte que for, que eu tenho um compromisso com a igreja. No mínimo, eu tenho um compromisso com Deus, que é estar no culto para adorar a Deus, dar o meu culto ao Senhor. Isso é honrar a Deus com as primícias. É tudo que for fazer com honra a Deus. Eu lembro, irmãos, que eu ainda era novo convertido.
E eu fiquei tão apaixonado, com sede de Deus, que eu pegava a Bíblia à noite, eu trabalhava durante o dia, cansativo, um dia cansativo, e à noite, Luciana, minha esposa, ia deitar, e eu ficava lendo a Bíblia, lendo ali, olha, no quarto, meditando na palavra, a luz eu deixava, eu ficava na porta, entre a sala e o quarto, deixava a porta aberta assim, para eu aproveitar a luz na sala, para não deixar o quarto aceso, para não incomodar, porque uma pessoa dormindo com a luz no rosto, incomoda. E eu não queria incomodar, deixar ela dormindo, e eu ia ler a Bíblia. E eu lia tão intensamente ali, pedindo o Espírito Santo para me ensinar, e aquela palavra ia se revelando a mim. Quando eu olhava, o dia amanhecia, ou estava amanhecendo. E agora, irmãos, veja só, ali eu sentia sede, ali eu sentia, vontade de ir ao sanitário, mas eu estava tão penetrado na palavra que, querendo honrar Deus ali, que eu dizia, eu não ousava nem me levantar para beber água. Para mim, eu estaria fazendo desonrando a Deus, desrespeitando a Deus, porque Ele estava falando comigo ali, o Espírito Santo falando comigo, eu me levantar, sair para beber água. Eu dizia, não, eu ficava com sede. Eu ficava com vontade de ir ao sanitário, eu só ia quando terminava tudo, encerrava, que eu orava, apresentava a Deus. Aí eu fazia tudo o que eu teria que fazer e tinha necessidade de fazer. Porque eu dizia comigo mesmo no meu coração, primeiro é Deus, Deus está aqui, Ele está falando comigo, e eu não vou desonrar o meu Deus, desrespeitar Ele, tratar Ele de todo jeito. E eu sinto, irmão, que eu tive um grande crescimento naquela época ali. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Ele trouxe só uma oferta. Romanos capítulo 14, versículo 12, por favor, me ajude. Quem achou pode ler. Romanos capítulo 14, versículo 12. Dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pode cada um fazer o que quiser, pode agir da forma que quiser agir, é livre. Agora cada um dará conta das suas atitudes e dos seus atos a Deus. De maneira o quê? Que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, cada um de nós vai prestar conta das nossas coisas. A gente tem o costume muito de olhar a vida dos outros. Eu já vi esse fulano, já vi esse ciclano, já vi o defeito de fulano, já vi o defeito de ciclano, esquecemos o nosso. Mas Deus está olhando o meu e o seu. Porque aqui diz, cada um de nós. Não é aquele, não. Cada um vai responder por si, cada um de nós. Então, cada um tem que olhar para si mesmo. Cada um tem que se importar com si mesmo, se policiar, vigiar, analisar. Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo, o ser humano a si mesmo. Nós queremos examinar os outros, queremos nos colocar no andor, no patamar elevado, mas os outros queremos colocar na cruz e nós mesmos é que crucificamos. Mas a Bíblia está nos ensinando assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Dá para você dizer assim: analise o que está fazendo. Nós temos que analisar o que estamos fazendo. Qual é o nosso proceder, nosso comportamento? Será que Deus está se agradando das minhas atitudes? Você não deve, porque a gente diz assim, olha,
eu não devo nada a ninguém. Mas Jesus disse: quem dizem que eu sou? Senhor, olha, velho, o que é que o povo está dizendo de mim? Um diz que é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Ele disse: Senhor, o Senhor está sendo analisado por cima, certo? Eles dizem isso. E vocês? Olha só, Jesus perguntou, se importou em saber o que é que a sociedade achava dele. E ele disse também, queria saber dos discípulos: e vocês, igreja, o que é que vocês acham de mim? Aí Pedro recebeu a revelação do próprio Deus. Nós queremos ser melhor do que Jesus, que a gente diz assim: eu não me importo com o que é que dizem de mim, o que pensam de mim. Você deve se importar, sim. Deve. Porque senão as nossas atitudes podem nos tornar um repelente das pessoas virem a Deus. Elas podem afastar, as nossas atitudes afastar as pessoas de Deus e virem as críticas tanto para o Evangelho de Cristo como para o povo do Senhor. E ele diz: ai daqueles por onde vier os escândalos. Tem muitas pessoas que dizem: eu não devo nada a ninguém, eu não quero me importar o que falam de mim. Devemos sim, porque não é só as pessoas, a sociedade e a igreja que está nos avaliando, nos observando, mas é o próprio Deus, porque cada um dará conta de si a Deus. Paulo diz que todos nós vamos estar ante o tribunal de Deus para dar conta de todas as coisas. Aquelas que forem boas e as que forem mal, vamos dar conta a Deus. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele pegou qualquer coisa e trouxe. Ele fez um ato sem importância, um ato só por formalidade. Ele fez só por formalidade. Eu vou porque eu sou crente, eu tenho que fazer. Quantos de nós fazemos isso, irmão? Olha, eu vou hoje manhã. Não guarda a palavra, não aprende a palavra, não pratica a palavra, não obedece, não se submete à palavra. Não há mudança porque não se submete à palavra. É só por formalidade. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ato sem importância, só por formalidade. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler Bíblia? Hoje é culto de ensino? É ou não? Vamos ler Bíblia? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem encontrou, por favor? Não é Deus. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que a pessoa planta, a semente que ele lança e planta, é desta semente que a pessoa vai semear, vai colher. A pessoa não vai poder escolher o tipo de fruto. Não. Aqui, nesse caso, a colheita é obrigatória. Só colhe o que plantou. Por quê? Porque Deus não se deixa ser zombado. Não se escarnece com Deus. Caim, ele fez um ato sem importância nenhuma. Agiu só por formalidade. Fez de todo jeito, não honrou a Deus. E pegou lá uma oferta e disse: toma aí, Deus. Deus disse: está certo. Você não está plantando, é essa a sua semente que está plantando? Sim. Espere agora a colheita.
Muitos irmãos estão plantando semente, a qual o tipo da colheita, o fruto dessa semente, eles vai ficar amargamente dolorido para essas pessoas. Vai trazer uma consequência terrível para muitas pessoas, porque estão agindo de toda forma, com insensatez, sem importância nenhuma com Deus. Isso vai dar certo? Isso pode dar certo, igreja? Não vai dar certo. Por quê? Porque Gálatas 6,7 nós lemos o quê? Que com Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o ser humano fizer vai vir em forma de fruto para ele, vai colher como forma de fruto tudo que plantar. Obadias, profeta Obadias, capítulo 1 e o versículo 15, ele diz: o teu mal cairá sobre a tua cabeça. As pessoas podem agir da forma que quiser, do jeito que quiser, ignorar as advertências, o ensinamento, a exortação, podem ignorar Deus, agir sem importância nenhuma com Deus. Não tem problema nenhum. O problema é as consequências desta ação virá uma reação de Deus. E quem está preparado para isso? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, fazendo de todo jeito. Irmãos, já percebeu quantas pessoas, quantas igrejas estão fazendo as coisas para Deus sem importância nenhuma? Perceberam isso ou não? Ah, eu sou evangélica, eu te amo, eu te louvo, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Não, é só de lábios. Longe está o coração do Senhor, como o profeta diz. Age sem importância nenhuma, só por formalidade. Eu vou ser repetitivo aqui. Quantas igrejas estão agindo, irmãos, com a maior irresponsabilidade, sem dar importância a Deus, sem honrar a Deus? Será que não haverá cobrança? Quem está me entendendo? E enquanto Caim tratou Deus sem importância nenhuma, só por formalidade, veja o que Abel fez. E Abel também trouxe dos primogênitos. Aí já melhorou, já fez diferente. Ele trouxe dos primeiros. Ele não trouxe o que sobrava para Deus. Porque Caim trouxe uma oferta. A gente pode subentender que ele colheu, pegou o melhor, como muitos de nós fazemos, e depois o que sobrou, pegou um negócio desse, quando levar agora isso aqui para Deus. O que resta para ele, o que sobra. Agora, Abel fez diferente. Também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele escolheu o melhor, o primeiro. Vamos conjecturar aqui também. Digamos que Abel estava aqui, ele era um pecuarista, né? E ele estava ali cuidando das ovelhas, ovinocultor, né? Cuida de ovelha. Ele estava ali, e a ovelha, ele viu a barriguinha dela crescendo, e ele disse: olha, tem bebê ali, tem filhote. E ele ali já estava imaginando, ali vai ser para Deus, o primeiro que nascer de Deus. E ele cuidando. Quando nasceu, aí ele pegava logo daquilo que era a área dele, ele pegou o primeiro e levou para Deus para ofertar a Deus. Olha a diferença. E Abel também trouxe os primogênitos. Primeiro foi para Deus. Caim primeiro foi para ele. E o que sobrou, deu a Deus. Abel aqui, o primeiro era para Deus. Trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O que tinha de melhor.
O que tinha sabor, o que tinha de bom, ele trouxe para Deus. Ah, irmãos, quantos poucos creem que o feito Abel existe aí nesse tempo de hoje nas igrejas? Dá o melhor para Deus? Queremos mais não. Agimos como Caim, o melhor para nós. E o que sobrar, o que a gente não dá importância nenhuma, a gente entrega para Deus. Vocês já repararam uma coisa? Nas igrejas? Quando os irmãos que são autorizados a passar salva, eles passam na igreja, no meio da igreja salva, você vê como a salva ela fica pesada. É ou não é? Como é? Oxe, pastor, peraí, as moedas não servem não. Não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que tem moeda, que o bolso da gente fica cheio ali, e a gente quer se livrar das moedas, a gente já sei, vou levar para a igreja. Aqui, também. Aí se tiver uma moeda de um valor maior, ou bem novinha, a gente, essa não chega a dar pena, aí guarda para a gente. Aí aquelas bem enferrujadinhas, aquelas que estão lá incomodando já no bolso, fazendo barulho no bolso, aquela que está fazendo volume na carteira, a gente joga lá dentro. As mais enferrujadazinhas, é ou não é? Ai, irmãos. Abel, ele deu o melhor. E em primeiro, ele separou para Deus. Está aqui, ó. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o que aconteceu? Olha a diferença. Caim pegou qualquer coisa e deu para Deus. Como muitos creem que muitas igrejas estão fazendo. Tem igreja que substitui o culto, substitui uma coisa, substitui outra para Deus. E primeiro para ele, vamos organizar aqui, vamos ornamentar a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque é bom para a gente se divertir. Não tem culto disso, não tem culto daquilo, não hoje, não, isso aqui não, deixa para depois. Primeiro para a gente. E Deus fica em segundo plano. Fazer uma festa, as igrejas enchem. Sou contra a festa, não gosto. Mas a festa é a essência? Não é. A essência é Deus, a palavra, o culto a Deus. Abel trouxe qualquer coisa, Caim trouxe qualquer coisa, Abel trouxe o melhor. As crianças fiquem bem comportadas, por favor. Porque a gente está mostrando aqui que era para Eva ter ensinado a seus filhos. A criança que é ensinada, elas crescem no temor ao Senhor. Quando ela se torna adulta, que elas têm os filhos dela, ela também vai ensinar os filhos a crescer no temor do Senhor. Abel, ele trouxe dos primogênitos das ovelhas. Caim trouxe qualquer coisa, Abel trouxe as primícias, o primeiro. Agora veja só, quem estava observando todas as coisas? Porque nós achamos que Deus não acompanha todos os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas ações. Nós achamos que Deus não está vendo, só porque nós não conseguimos enxergá-lo fisicamente. Como eu vejo você e você está me vendo. Achamos que Deus não está nos vendo. Deus vê a nossos desprezos com Ele. Quer ver uma coisa? Se aceitar alguém perto de nós e contar uma fofoca de alguém, a gente não tem doença, a gente não tem dor, a gente não tem casa para arrumar, comida para arrumar, perdemos hora de trabalho, hora de dormir. Não, eu quero, isso aqui me interessa, a gente fica atento. Mas se for para nós fazermos alguma coisa para Deus que não tiver no nosso interesse, a gente despreza, a gente diz que está incomodando, a gente diz que está com pressa, que tem que ajeitar o comer para a criança, para o marido, para etc, etc, etc. Quer ver uma coisa? Quando estamos no celular, passamos horas no celular, que a gente nem percebe de já essa hora todinha. Meu Deus, já essa hora todinha.
Mas a gente se ajoelhar 5 minutos é o bastante para a gente estar abrindo a boca e bocejando. A gente já não está falando coisa com coisa. A gente começa a querer dormir. Sabe por que é isso? Porque a nossa prioridade não está em Deus. Nós não temos interesse nenhum, nem de ouvir a Deus, nem de falarmos com Deus. A ação de Caim e a ação de Abel. E quem estava vendo Deus? Porque disse assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Caim trouxe uma oferta para o Senhor, e Abel trouxe os primogênitos e da sua gordura, e atentou e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha, Deus quem estava olhando. Deus vê quem faz com amor e com honra para Ele. E vê também quem está tratando Ele com desprezo. Porque Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que Deus tem os olhos como chama de fogo. Será que Deus conhece todas as coisas? Será que Deus conhece o nosso coração? Será que Deus está vendo as nossas atitudes? Será que podemos nos esconder de Deus? Justificar nossas ações a Deus? Será que podemos? Deus viu a oferta de Caim e também viu a oferta de Abel. E a Bíblia diz: atentou Deus para a oferta de Abel, para Abel e para a sua oferta. Mas não falou nada de Caim. Pastor, por que eu estou indo para a igreja? Porque, pastor, eu sento do lado dessa irmã. Pastor, porque eu sento do lado desse irmão. Pastor, porque eu tenho até mais tempo de igreja do que essa irmã, do que esse irmão, e eu não saio dessa mermice. Talvez é o que você está entregando para Deus. É que você está colhendo o que você plantou. E porque ele, e porque ela está tão além, tão avançado do que eu. Porque a semente que ele está plantando, ela está colhendo frutos bons. Está honrando a Deus. E Deus está se agradando, está honrando a pessoa. A Bíblia diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Pastor, não entendo. Então, olha as suas ações, as suas atitudes. Porque Deus não recebe de toda forma, não. Deus não recebe oração, louvor, culto, só por formalidade. Nós não vamos entrar no céu só dando uma carteirada da Assembleia de Deus, sendo membro de uma igreja qualquer, de uma denominação, não. Até porque Jesus disse: daquele dia dirão para mim: Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pulei, sapateei, deitava em demônio, expulsei demônio, curei enfermo, eu era, história, conhecido eu sou. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Senhor, aqui é a minha carteira. Senhor, eu louvava que as pessoas, olha, no cartaz, nos banners das festas, congresso, era o meu nome, a minha foto era em primeiro lugar. Eu disse: mas eu nunca te vi. Eu não vi você, eu não conheço. Senhor, eu pregava a mensagem, meu nome, eu era o cachê do óbvio, mas eu não te conheço. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, nem Jesus se... Deus não estava nem aí. A Bíblia diz que, segundo a carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo dizendo aos Coríntios, ele diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Caim não tinha alegria para dar a Deus, não tinha prazer para dar a Deus, mas Abel, sim, Abel, a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta para o Senhor, mas Abel trouxe os primogênitos da sua glória. Isso é quem dá com alegria. Tem gente que só vem para a igreja nas últimas,
só faz nas últimas, só canta empurrado, só faz as coisas chorando, com pena, triste, constrangido. Não serve, não serve. Deus não atenta para isso. Aí tem pessoas que resta o último, cansado, sofrendo, passando por problemas, dificuldade, sofre quando não pode vir ao culto, e Deus honra essas pessoas, porque Deus atenta para elas. A Bíblia diz lá em Malaquias que Deus tem um memorial diante dele, ele guarda tudo que passa, e ele diz: vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus, do justo e do perverso. Vai haver diferença. Caim e Abel, havia diferença. Um trouxe a oferta, mas o outro trouxe a primogenitura das gorduras. É diferente, irmãos. E eu quero aqui mostrar, não é porque o valor é monetário, não. Aqui é o valor da qualidade. Porque lembra que Jesus estava pregando e os comerciantes vinham com dinheiro e colocavam lá na urna, e Jesus não estava nem aí. Mas uma viuvinha lá de trás se levanta e traz 2 moedinhas, 5 réis. E Jesus disse assim: ela deu mais do que todos esses juntos. Não era o valor monetário, mas era a qualidade da oferta. Era a qualidade. Qual é a qualidade que nós estamos entregando para Jesus? O nosso culto, a nossa adoração, nosso louvor, nosso comportamento, a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso tempo para Deus. Qual a qualidade, irmãos, que estamos entregando a Deus? Porque isso importa sim, para que Deus receba. Irmãos, eu vejo pessoas vêm para o culto, vai embora, não recebe nem a bênção apostólica, das costas, vai embora. Como é que um culto desse Deus recebe nós? Eu aprendi, vinha para o culto, e quando terminar a orar, Deus receba o nosso culto, Senhor. Porque cabe a Deus receber, ele não é qualquer coisa que ele recebe, não. Deus não é uma criança que ela está ali, a gente reclama e ela está empurrada, chorando, a gente chega com um pirulito ou um saco de pipoca, toma ela, e daqui a pouco está nos dando beijinho e abraço. Não. Com Deus temos que honrá-lo. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o 10, por favor. Provérbio 3, versículo 9 e o 10. Por favor. Senhor, com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão conosco os teus lagares. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Abel fez isso. Caína. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Abel pegou o melhor, a primogenitura das gorduras das suas ovelhas. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Você vai ser feliz. Vai transbordar. A alegria não vai faltar para você. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Tem pessoas que olham e dizem assim: eu não sei porque fulano está bem sucedido, eu ganho testemunho, conta testemunho, eu não saio disso. O que é que você está fazendo para Deus? Estás honrando a Deus com a tua fazenda, com as tuas primícias, o teu tempo, primeiro, Deus é primeiro em tua vida, Ele é prioridade para você. Como é que você quer ser prioridade para Deus? Como é que você quer orar e dizer: Senhor, traz o cardápio que eu quero fazer o meu pedido, e traga rápido que eu não quero esperar, que eu sou um cliente exigente. Não. A Bíblia diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
Ah, irmãos, nós não queremos não fazer isso para Deus, não. Mas só queremos que Deus nos responda. Que Deus abra os caminhos que nos abençoe. A Bíblia diz, não, primeiro você faz. Primeiro você honra. E depois Deus vai te honrar, te abençoar. Aqui, versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto, vinho, alegria, os teus lagares. Ah, irmãos, podem ter certeza, aqueles que honram a Deus serão honrados por eles, por Ele. Ele não vai deixar você sozinho, não. Quando mais você precisar de Deus, pode ter certeza que o mar vai se abrir. Pode ter certeza que no deserto a rocha vai verter água para você. Pode ter certeza que o maná vai continuar caindo do céu para você. Vai ter cordonices, vai ter bênção do Senhor. Deus vai te abençoar quando você honrar a Ele, irmão. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por quê? Porque ele trouxe as primícias. Diga assim, primícias é um coração voltado para Deus. Só bota Deus em primeiro lugar quem tem um coração voltado para Deus. Abel tinha um coração voltado para Deus. Caim não. Caim pegou o que sobrava e disse, toma aí esse pezinho de coentro. O que restava, o que sobrava. Como muitos de nós, sobrou um tempinho, agora eu vou para Deus. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Se sobrar um tempo, eu vou, porque, afinal de contas, né? Daqui a pouco vai perguntar se eu sou crente ou não sou. Tanto tempo. Tem um crente até turista, né? Crente turista, né? A gente só vê de temporadas em temporadas. Mas Abel era um crente que tinha um coração voltado para Deus. Então, primeiro é Deus. Prioridade. Quem é a sua prioridade? A sua ação vai ter uma reação. A forma que você trata Deus, você também vai ser tratado. Até porque Deus é um Deus de justo. Porque outro paga um preço, honra a Deus, valoriza, prioriza a Deus. E Deus vai pegar eu ou você que desprezar Ele, traz só uma oferta, trata Ele sem importância, só por formalidade Ele vai nos abençoar. E o outro? Não. Abel foi... Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. Mas por que isso, pastor? Por que isso? Versículos 5 e 6 diz que Abel, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Um pouco raiva. Já viu aquela pessoa que fica amuada? É ou não é? Faz as coisas, tem a repreensão, fica... Vai ficar de cara inchada. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente. Ficou com raiva. Porque fulano é abençoado, eu não sou. Você vai ver por quê. Irou-se Caim fortemente. Ficou com raiva. Achando que ainda tinha direito. Você vê que essas pessoas tratam Deus de todo jeito. A igreja, as coisas de Deus de todo jeito. E ainda fica com raiva. Ainda é cheio de razão, não pode. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Caim vem cá, porque ele está de cara feia. Quando Caim viu Deus recebendo a oferta de Abel e a dele não quis, aí ele ficou com raiva. Mas peraí, tu pega um pé de coentro que ia ficar lá para as formigas comer.
pregasse tudo que é bom para tu, o pé de coentro que ia ficar lá para a formiga comer, tu arrancasse lá, nem a areia tira, talvez nem a areia tirou, bateu assim a areia, trouxe por raiz e tudo, e toma, Mateus, tu amém? A nossa atitude, muitas vezes, de muitos de nós, é assim. Quando eu falo de nós, não estou falando necessariamente dessa igreja, não, estou falando do meio evangélico do mundo. Pegamos qualquer coisa e entregamos para Deus e achamos que está bom demais. Já estou fazendo até demais para Deus. Entregamos qualquer coisa e Deus diz, cara, não, fique para você. Aí vem outro e honra com as primícias. Deus disse, isso aqui eu me agrado. Foi o que aconteceu com Abel. Deus gostou, recebeu, se agradou da oferta de Abel, mas de Caim, não. Aí Caim ficou triste. Aí Deus disse assim, vem cá, Caim, por que tu está triste? Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo sobre ele dominará. Deus estava dizendo, Abel, Caim, tu que escolheste a fazer o mal. Abel, teu irmão, fez o bem, e eu me agradei do bem. Tu tinha toda a oportunidade também de fazer o bem, só que tu escolheu o mal. E tu vais ser refém do mal que tu escolheu. Olha aqui. Se bem fizeres, não haveria aceitação para ti. Porque tu não fizesse o bem como o teu irmão fez. Eu ia aceitar a tua oferta também. A gente às vezes ficamos, irmão, descaído, com cara feia, arrogante, irritado, porque a gente vê alguém sendo bem sucedido e nós não somos. Mas se nós fizermos o bem que aquele fez, nós seremos também. Porque tudo é Deus que concede. É Deus que permite. E Deus que nos conhece. E Deus que nos abençoa. Ninguém tira a nossa bênção. E também ninguém nos abençoa se não for através de Deus. Quem abençoa é Deus. E ninguém também tira a nossa bênção. Porque quando Deus nos escolhe, ninguém consegue impedir o agir de Deus na vida de alguém. Se bem fizerem, não haveria aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Tu que escolheu fazer o mal. O mal te alcançou, rapaz. É para ti será o seu desejo sobre ele dominarás. Sabe qual era o problema de Abel? A diferença de Abel e Caim aqui, irmãos? Quem não está ouvindo, diga amém. Quase escapou, ainda abriu a boca. Ainda vê assim, para dizer um amém. Sabe qual era a diferença de Abel e Caim? É que Abel era justo e Caim era maligno. Sabe por que às vezes a gente prega, as pessoas assimilam a palavra, guarda a palavra, pratica a palavra, e há uma diferença, um crescimento espiritual, porque aquela pessoa é justa. E sabe por que outras ouvem a palavra, ignoram a palavra e não progride espiritualmente? Porque aquela pessoa não é tão justa. Ela despreza o Senhor, ela não honra a Deus. Não está nem aí, mas quer ser honrado. A diferença entre Abel e Caim é que Abel era justo, Caim era maligno. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12. É lá no finalzinho. Antes de Apocalipse, antes de Judas, vem João. Por favor, quem achou? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Veja que aqui fala de João, de Abel e de Caim. Primeira carta 3, 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Muito bem. Não como Caim, que era do maligno. Caim era do maligno. As obras deles eram mal. E matou seu irmão. E porque o matou? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão justas. Olha aí a diferença. Deus recebeu a de Abel, porque Abel era justo, e Caim era maligno.
Tanto que ele era maligno, que ele pegou o resto que tinha e disse: toma, Deus. Ele trouxe uma oferta. Ato sem compromisso nenhum, sem nenhuma expressão, só com formalidade. Quantos de nós, irmãos, fazemos coisas só com formalidade, mas sem um pingo de respeito e de honra e de amor por Deus? E será que Deus não está avaliando? Será que Deus não está pesando isto, não? Ou será que nós podemos enganar a Deus como enganamos uns aos outros? Será que nós podemos enganar a Deus como a gente está com desafeto ou queremos agradar alguém de eu vou fazer uma galinha bem gorda, vou fazer uma galinha de capoeira. Ô fulana, vem cá, olha para aqui, o que tu gosta, a gente tem uma panela, pessoal. Pronto, a raiva foi embora, a decepção foi embora, as intrigas foi embora. Senta, aí bota aquele feijão verde, né? Aquele arroz soltinho, aí faz aquele, como é? O pirão, né? O baião de dois, como é o nome do outro? O molhadinho ligado com leite, arroz de leite, o feijão com arroz molhado ali, como é o rubacão, o baião, a galinha capoeira, aquela carninha, aquele negócio, a pessoa, pronto. Quem estava com raiva, fica todo mundo se abraçando, rindo. A gente quer tratar Deus desse jeito. Eu vou levar uma ofertinha ali para Deus, vou trazer uma alta sem importância nenhuma, e já vou ficar legal com Deus. Não. As nossas atitudes diante de Deus vai também, a nossa ação vai trazer uma reação de Deus para nós também. Ele ficou chateado, triste, cabisbaixo. Aí Deus disse: por que tu tem cabeça baixa? Porque tu está irritado. Por que tu está com raiva, Caim? Porque tiraste. Tem gente que fica com raiva quando não é abençoado. Quando nada vai certo da vida dele. Está tudo bem, de repente não vem na casa, na família, a enfermidade, isso, aquilo, é tanta coisa, não é abençoado, ninguém reconhece. Tem pessoas que evoluem. Tem pessoas que Deus se agrada das ofertas dela, da atitude dela, que Deus começa a honrar. As pessoas se agradam de estar perto, só de estar perto daquela pessoa. As pessoas querem, acham bem, acham bom de estar, de ouvir aquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem o conhecimento que o outro tem. Não tem a oratória que o outro tem, não tem nem a dicção que o outro tem. O outro é bem mais evoluído. Mas a atitude dele, esse que é mais evoluído, mas a atitude dele com Deus é péssima. Ele é mau. As atitudes são más com ele e com Deus. Já o outro, às vezes, não tem tanta atribuição humana. Mas a atitude dele é de honrar a Deus. Ele é justo, como era Abel. Aí Deus honra aquela pessoa e eleva a patamares altos, altíssimo aquela pessoa, ao ponto das pessoas irem atrás dela, honrar ela, buscar ela. Aí outro olha e diz: eu não aceito isso. Eu sou bem mais capacitado, eu sou bem mais capacitada, mas você não é justo quanto aquela pessoa é. Você não honra a Deus o quanto aquela pessoa honra. E sabe quem está honrando aquela pessoa? Não é homem, é o próprio Deus, criando situações para honrar. Aí aquela pessoa não fica satisfeita, fica irado, cabeça baixa, triste, cabisbaixo. E a culpa é de quem? Lamentações 3, capítulo 3, eu encerro, versículo 39, vou guardar até a Bíblia fechar. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 39, veja o que diz. De que se queixa, pois, o homem, dizendo: queixe-se cada um dos seus pecados.
De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se, pois, cada um dos seus pecados. Versículo 6, Deus disse assim para Caim, no capítulo 6 de Gênesis: por que tiraste, Caim? Por que tu estás triste, Caim? Ele ainda estava se queixando de Deus, porque não aceitou o pé de encontro dele, a oferta que ele deu, só por formalidade, um ato sem importância nenhuma para Deus, e ainda ficou com raiva, triste. Aí Deus disse assim: peraí, por que tu estás triste? De que se queixa tu? Queixe-se. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Tem coisas, irmãos, que a gente quer culpar a igreja, o pastor, a família, a sociedade, até o governo, mas nenhum desses tem culpa. São as nossas atitudes em relação a Deus que está nos levando a esse tipo de consequência. Que possamos, meus irmãos, meditar. Porque da forma que Abel honrou a Deus com as suas primícias, da gordura das suas ovelhas, e Deus atentou para a oferta dele, Deus recebeu. Deus disse: a de Abel eu quero. E Caim foi recusada a oferta de Caim, porque ele apenas trouxe um ato sem importância nenhuma, fez um ato sem importância e só por formalidade trouxe uma oferta ao Senhor. Quantos estão enchendo a igreja só por ato de informalidade? Quantos enchem a igreja só nas festas? Quantos estão enchendo as igrejas só porque quem que vai pregar hoje, quem que vai cantar hoje? Aí eu vou ver, e fulana, rapaz, Alice Maciel, com respeito a ela, a irmã Alice Maciel, mas ela vai cantar, eu vou, que quando ela sai aquele cabelo tocando a sanfona, aí eu me encho, aí vai. Quem é hoje? Quem é ali? Eu vou, porque é festa, eu vou botar. Eu não perco, vou chegar bem cedo. E o resto do tempo da vida para Deus. Toda ação tem uma reação. Assim como Caim tratou Deus de toda forma, só por formalidade, Deus desprezou ele. Deu atenção à oferta dele. E ele tratará também todos dessa forma. Quem trata Deus sem importância também não terá importância para Deus. Mas assim como Abel tratou honrando a Deus e trouxe das primogenituras da gordura das suas ovelhas, e Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim, também se nós priorizarmos a Deus, pode ter certeza que todas as nossas atitudes para Deus não passará em vão. A Bíblia diz: não é em vão as obras das vossas mãos. O trabalho das suas mãos não vai ser em vão no Senhor. Pode passar despercebido para o pastor, pode passar despercebido para a igreja, pode passar despercebido para a tua família, pode passar despercebido para a sociedade, mas no céu está registrado. Tem um memorial diante de Deus. Quer ser bem sucedido? Faça tudo priorizando a Deus, faça tudo com amor para Deus, porque Deus se agrada daquele que faz com alegria. Não é um constrangimento, não é por tristeza, não é forçado, mas por alegria, prazer. Que Deus abençoe a igreja.